Oiê, tudo bem com vocês? Antes de começar este vídeo, eu quero expressar a minha sincera gratidão a todos vocês que com paciência têm aguardado novos vídeos neste canal. Eu falo daquilo que vivo e, como qualquer ser humano, também tenho meus altos e baixos, momentos de foco e distração, mas o mais legal disso tudo é que, independente do quanto eu produzo, o meu coração permanece firme nesta rocha inabalável que é Jesus. Ele é quem tem me sustentado. O vídeo de hoje é sobre o que se configurou na maior prova de amor que alguém poderia fazer por mim e por você. A obra maravilhosa de Deus que se completou em Jesus, desde o seu nascimento até a sua ressurreição. A vida de comunhão e intimidade que Jesus tinha com Deus Pai não lhe deixava dúvidas a respeito do seu chamado e do entendimento de tudo o que ia passar nesta terra para que o plano de Deus se cumprisse na humanidade através de sua vida. Jesus alcançou muitos povos exercendo seu ministério com autoridade, ensinando sobre si mesmo e o reino de Deus, com palavras e ações, confrontando a religiosidade e operando milagres. A autoridade com que Jesus realizava suas obras e perdoava os pecados confirmavam a sua divindade, ao mesmo tempo que demonstrava que o reino de Deus havia chegado. O seu ministério ganhou muita popularidade, o que trouxe grande desconforto para os líderes religiosos da época. Quando Jesus viu que já era tempo de completar a sua missão, se dirigiu a Jerusalém, onde foi recebido como Messias pela mesma multidão que poucos dias mais tarde desejariam a sua morte. Jesus sabia que muitas provações o aguardavam, mas ele estava decidido a cumprir a vontade do Pai até o final. A condução de Jesus para a morte começou com os próprios judeus, que o acusavam de blasfêmias, de tumulto das ordens morais, entre outras coisas. A quebra de paradigmas que Jesus trouxe para a época gerou medo naqueles que não aceitavam Jesus como Filho de Deus e a própria manifestação do reino. Os judeus não esperavam que o seu tão esperado Salvador viesse como alguém que veio para servir e sacrificar a sua própria vida. As acusações que os judeus faziam sobre Jesus previam punições mais brandas. Por isso foi levado à corte romana, presidida pelo governador Pôncio Pilatos, acusando Jesus de ter se proclamado rei dos judeus, o que propunha nítida rebelião contra Roma. E Jesus simplesmente não negou esta acusação. Diante da forte pressão dos líderes religiosos e da multidão que se juntara a eles para apoiá-los, Jesus foi condenado à morte de cruz, o tipo de morte mais severa, humilhante e dolorosa. Durante todas as acusações, Jesus foi abandonado, inclusive pelos seus discípulos, e passou a ser insultado e humilhado pela multidão até o seu último respiro. A morte de Jesus seria um fato triste para aqueles que o amam se não soubesse de que foi na cruz que os propósitos de Deus para a salvação foram cumpridos e onde verdadeiramente Jesus se apresenta a nós como Redentor. É na cruz que ele toma sobre si o peso do pecado, trazendo a reconciliação entre o homem pecador e Deus Pai, assim como o profeta João Batista testemunhou sobre Jesus em João, capítulo 1, versículo 29, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto muitos choram na morte de Cristo, nós cristãos que temos fé em Jesus, nos alegramos nela, pois ela representa a vitória sobre Satanás. O apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, que nós pregamos a Cristo crucificado. Aliás, deixa eu ler com vocês essa passagem. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito?
Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Agora você entende o porquê nos alegramos na morte de Cristo? E a obra de Jesus? Terminou ali, naquela cruz, crucificado? Absolutamente não. A cruz está vazia. A cruz está vazia. A cruz está vazia porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo, enquanto falava da ressurreição de Cristo para a igreja de Corinto, ensinou que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras. O próprio Jesus disse que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome fosse pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todos os povos quando se apresentou aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, versículos de 36 a 49. Você pode abrir a sua Bíblia e ler o trecho do aparecimento de Jesus a muitas testemunhas após a sua morte, como em Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 24 e João capítulo 20. Aqui eu quero te mostrar o que significa a sua ressurreição. A ressurreição é a vitória sobre a morte e o mal. A ressurreição é o resultado da missão de Jesus de estar nesta terra como homem, viver, sofrer e morrer em obediência ao Pai para a salvação da humanidade. A ressurreição também demonstra o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a aceitação de Deus do sacrifício expiatório de Cristo. Ah, espera! Você não sabe o que é o sacrifício expiatório? Expiação significa cobrir, reconciliar, pacificar. O pecado nos separa de Deus e todos nós somos pecadores. Logo, se desejamos nos relacionar com Deus, precisamos nos reconciliar com Ele. Antes de Jesus, a forma como era feita a reconciliação dos homens com Deus era oferecendo um animal perfeito e imaculado para a remissão dos pecados. Este ato era realizado por intermédio de um sacerdote. Com a vinda de Jesus nessa terra e a sua obediência ao Pai, a sua morte naquela cruz representa o sacrifício perfeito para a remissão dos pecados de todos aqueles que nele crê e o confessa como seu Senhor e o seu Salvador. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso está registrado em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Por todos os motivos que foram expostos aqui, posso dizer que a ressurreição de Jesus é o centro da pregação do cristianismo. Todos os que creem nisso não terão mais medo da morte, porque têm a certeza de sua salvação e do perdão de seus pecados por meio da fé. Isso não é maravilhoso? Recapitulando, Jesus veio a este mundo como um humano, viveu e sofreu aflições e tentações, porém não pecou. Exerceu seu chamado nesta terra com poder e autoridade sobre a doença, a morte, os espíritos malignos e até mesmo sobre a natureza. Ensinou sobre o reino de Deus, perdoou pecados e nada estava oculto à sua sabedoria. Por fim,
Jesus entregou a sua vida para a redenção de todos os que têm fé nele e hoje está assentado à destra do Pai, intercedendo por todos aqueles que se rendem ao seu grandioso amor. Finalizo esse vídeo com meu coração em chamas, desejando que você também beba dessa fonte. O primeiro passo para isso é aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se essa mensagem tocou seu coração, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, agora eu entendi quem você é e o amor que tem por mim. Eu te peço perdão pelos meus pecados e entrego a minha vida a ti. Eu declaro que você veio ao mundo em carne, morreu na cruz, no terceiro dia ressuscitou e hoje está à destra do Pai. Escreva o meu nome no livro da vida e me ajude a te conhecer cada dia mais. É o que eu te peço e desde já te agradeço. Amém. Continue se alimentando com a leitura da Bíblia diariamente e orando, sempre canalizando a sua fé em todas as suas petições a Jesus. E depois volte aqui para me contar as suas experiências com Ele. Deus abençoe. Tchau!